Olá, amigos! Você está no C3 e nosso tema é uma igreja não bíblica. Exatamente. Parou para imaginar isso? Já parou para pensar nesse pensamento de que uma igreja pode não ser bíblica e que ela possui características que não se encaixam com os padrões bíblicos do que é uma igreja? Em outros vídeos nós falamos algumas características que essa igreja precisa ser para a glória de Deus, pactual, missional, centrada no Espírito, ter uma mentalidade escatológica muito bem definida e outros aspectos. Mas uma das coisas que eu fui ministrado de forma muito profunda e eu gostaria de replicar aqui é sobre uma característica específica da igreja não bíblica, que é a mentalidade de Babel. Tá? Mentalidade de Babel. Eu vou estar transpondo essa palavra, mas se você quiser procurar na internet com Saulo Daniel de forma muito mais profunda, você vai ouvir de forma muito mais profunda, tá bom? Mas essa característica da igreja não bíblica eu gostaria de ressaltar com vocês aqui. Várias características. A mentalidade de Babel ou o princípio de Babel para uma igreja não bíblica, tá? O que é a mentalidade de Babel? São igrejas em que o que importa é a estrutura. Eles vivem em torno do prédio, em torno da estrutura. Qual que é a similaridade com Babel? Quando o meio de chegar a Deus é pela estrutura. Quando o único método, o único jeito de chegar a Deus é pela estrutura. É a centralidade do prédio, a exaltação, o endeusamento do prédio. Mas precisa, na mentalidade de Babel, na mente, no princípio de Babel, existe muita gente boa, mas ela vive para fazer o nome do líder, o nome do apóstolo, é a figura do apóstolo, a figura do líder é alguém intocável, ele falou e tal. Gente, não estou indo contra a questão de liderança e honra da liderança, de forma alguma. A Bíblia nos diz que devemos honrar nossos líderes. A Bíblia nos diz que devemos dar honra a quem prega a palavra. Tem devidos, Paulo chega a dizer que é devido a ele o ganhar, tudo isso. Nós não estamos pregando contra, nós estamos falando da exaltação exacerbada desse aspecto. Tá? Um aspecto, a figura do apóstolo, a figura do pastor, o foco está sempre na edificação, no prédio. O foco está sempre no evento, na liturgia. O seu Deus é a liturgia, o seu Deus, se tirar aquilo deles, eles morrem. Se tirar a liturgia, se tirar o prédio deles, eles morrem. Precisamos sempre trabalhar para a estrutura. Sem a estrutura não chegaremos a Deus. Olha só a similaridade com Babel. Você não tem irmãos, você tem colega de trabalho. É o congresso, é a conferência, é a célula, tudo isso é plausível, tudo isso é bom. Mas quando isso é o centro e não centralizado no amor de Cristo, então essa igreja começa a caminhar para o fator não bíblico. Né? Repito, se você tirar essas coisas, tira a irmandade. Acabou o irmão. Acabou o irmão. As pessoas mudam de calçada. Você não pertence à minha estrutura, então você não é mais o meu irmão. Isso não é igreja. Cuidado que isso é perigoso. Tá? Você não tem um irmão, você tem um colega de trabalho. Você tem amigos de estrutura. Né? T.D. Jakes, um pastor americano, ele chega a dizer que tem pessoas que só entram no seu barco até alcançar o objetivo deles. Depois eles vão te abandonar. Depois eles vão eles vão te deixar ali. E tem pessoas muito boas que se ele não concordar com você e ele te deixar, ele deixa de ser o teu irmão. Pessoas que você só se relaciona a partir da estrutura. Se ele pertence à sua célula, é seu irmão. Se ele não pertence à sua célula, ele deixa de ser o seu irmão. Essa mentalidade é de Babel. Se você sair da estrutura, você perdeu o amigo, você perdeu o irmão. Ele não é seu irmão. Ele não é mais seu amigo. Irmão é só um jargão. Paz do Senhor, irmão. É meu irmão em Cristo, meu amado, ou amado, amada.
né? Meu amado, minha amada, amigo até a morte, Senhor, contigo eu vou até a cruz, né? Né? Se você deixar a estrutura, você não é mais chamado de irmão. Você não é mais. Essa é a mentalidade de Babel, esse é o princípio de Babel. Saiu da estrutura, a irmandade se dissolve. Somos ligados apenas pela estrutura, tá? Somos ligados. Somos ligados pela estrutura e não pelo mesmo Pai que está nos céus. O Pai que está no céu não é mais o meu Pai que está no céu, não é mais o seu Pai que está no céu, porque você não pertence à nossa estrutura. Essa mentalidade é de Babel. Esse princípio é de Babel, tá? É um colega de trabalho e não mais a Assembleia dos Primogênitos, como diz lá em Hebreus. Quando o trabalho de Babel cessa, todos passam a falar línguas diferentes. Quando a estrutura se dissolve, eles passam a falar línguas diferentes. Por que acontece isso? Porque quando a mensagem ela não é centrada em Cristo, vão falar línguas diferentes. Na mentalidade, essas igrejas, essas na realidade não são igrejas, na realidade elas são apenas instituições. Às vezes você olha e pensa, é uma igreja. Não, é apenas uma instituição. Ela é centrada no medo. Por isso a mensagem sempre gera em você medo. Medo do inferno. Se você não honrar esse pastor, você não receberá 2 vezes mais. Porque eles têm uma mentalidade seguinte. A mentalidade, a unção que você honra é a unção que multiplica em você. Gente, tem um erro teológico, um erro bíblico aqui nesse negócio, né? É baseado na mentalidade do medo. Por isso a pregação do medo. Se você sair, você vai perder sua salvação. Se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não der oferta, você não prospera. Se você não fizer isso, você não cresce. Se você não fizer isso, olha que o evangelho é centrado nesse medo. Se você não fizer, seu filho é amaldiçoado. Olha, esse câncer, essa doença, isso é por causa disso, por causa daquilo. É uma mensagem centrada no medo. A ênfase do medo. A escatologia é uma escatologia do medo. E se você ficar? Você não fez exatamente o que Deus queria, você vai ficar. Então a igreja não bíblica, ela tem eu vou falar depois sobre a teologia da igreja não bíblica, mas a ênfase dela é a ênfase do rapto iminente. Seu nome, todos os dias você peca, seu nome sai do livro. Você pede perdão, seu nome é no livro. Você peca, seu nome sai do livro. E assim sucessivamente. É a ênfase no inferno, né? Prega-se a ênfase no inferno. Então a pessoa vive com medo do inferno e não salvo pela beleza de Cristo, né? A pessoa cresce com medo do inferno e não estão preocupados com o inferno, porque nós estamos centrados na beleza de Cristo, tá? A ênfase em prosperidade, a ênfase em outros aspectos e não no triunfo de Cristo. Jesus vai voltar a qualquer momento. E se ele voltar, você precisa estar trabalhando. Porque a ênfase, como não é por graça, é por obras, é por trabalho, não há uma coerência, então a pessoa é centrada no medo. Essa é a mentalidade de Babel, essa é a mentalidade da igreja não bíblica. Ela trabalha em consumismo religioso. Você está lá para uma bênção. Você está lá para receber uma bênção. As músicas falam de receber uma bênção. As músicas falam de você prosperar. E tem uma prosperidade que nunca chega, uma bênção que nunca chega. É algo que nunca chega. É uma prosperidade que nunca chega. São sacrifícios que nunca chegam, né? O princípio de Babel, ele tem esses aspectos. Vamos fazer o nosso nome célebre. Você vai ser famoso. O nosso nome, a mentalidade de Babel olha, você é o centro, você é a menina dos olhos de Deus. Você é o centro de tudo isso. Então, muito cuidado com esses aspectos. A igreja não bíblica, ela é centralizada, ela é dentro da mentalidade, dentro do princípio Babel. E quem chega à liderança, ou quem chega à liderança, não é quem tem vocação pastoral, mas é o melhor operário. Quem chega à liderança, quem chega a ser líder, é o melhor operário, aquele que se destaca.
e não simplesmente por uma vocação. É centralizada no mérito e não na graça. Uma igreja não bíblica, ela é centrada no mérito. Se você fizer direito, você será exaltado. Se você não fizer, na entrelinha há o mérito e não a graça. Ok? Queridos, você entendeu essa mensagem? Pode deixar o seu like, pode curtir, pode compartilhar, compartilhe com mais alguém. Cuidado, escreva lá para alguém. Cuidado, fulano, com a mentalidade de estrutura, com o princípio de Babel, tá bom? E você pode estar compartilhando com alguém, ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, tá bem?